Olá, buscadores de si, eu sou Cristiane Lima, sou psicóloga, terapeuta de casal e família e também dou aula e facilito constelações familiares. E hoje eu vou abordar um assunto muito importante. A maternidade chegou e meu casamento esfriou, e agora? Esse tema atravessa muitos casais e muitas famílias, principalmente com a chegada do primeiro filho. E nesse vídeo eu vou abordar e vou elucidar com você as dinâmicas que atrapalham o casal de se reencontrar pós-maternidade, assim também como vou trazer dicas práticas para que você possa reacender a sua relação. Então vem comigo. Quando a gente pensa em filho, a gente precisa entender que para a chegada de um filho precisa haver um casal. E é esse casal que a gente vai olhar. Esse casal que um dia se encontrou, olhou um para o outro e nesse olhar começaram a ter curiosidades, né? Um casal nunca vem sozinho, ele vem rico do seu sistema, pais, avós, irmãos, tios e primos, e todo esse sistema tem sua cultura, tem sua forma de agir, sua forma de pensar, sua religião. Então cada um ali vai se encontrar, vai se visitar, vai se enamorar, né, se encantar, e nessa descoberta do namoro, eles vão se expandindo, compreendendo que o diferente também tem valor. O diferente da família dela tem valor, o diferente da família dele tem valor, e nessa valorização eles vão se ampliando e vão se expandindo. Até que eles decidem criar um vínculo mais profundo. E quando eles criam um vínculo mais profundo, eles começam a se olhar e depois decidirem olhar para frente, olhar para um objetivo comum. Então, quando eles olham para frente, é quando eles fortalecem o vínculo deles. E ao olhar para frente, eles começam a se perceber como indivíduos. Cada um é importante que tenha a sua potência, que saiba o que quer da vida, seus sonhos, seus desejos, suas aspirações pessoais, seu poder de realização. Um quer ser chefe, outro quer estudar inglês, outro quer fazer um novo curso, outro quer fazer pós-graduação, enfim. Seus desejos individuais, e como casal eles têm objetivos em comum. E esse objetivo em comum pode ser diverso, pode ser criar uma sociedade, pode ser ter muitas viagens e pode ser, inclusive, ter filhos. E com a chegada do filho, gente, esse casal se transforma, é um ritual de passagem. Por quê? Eles deixam de ser filhos e entram na esfera de ser pai e mãe. E esse momento de passagem, ele é internamente muito desafiador para todos nós. Porque a gente começa a compreender que antes a gente achava que era só os nossos pais eram responsáveis por nós. Agora a gente vai para a esfera de ser responsável por alguém. E isso internamente mexe muito com a gente. Nossa, agora eu tenho uma vida para cuidar. Nossa, agora eu tenho uma vida para olhar. Nossa, agora eu tenho uma criança para educar. E isso tudo faz com que cada um, de forma singular, revisite a própria criação, a própria esfera do pai e da mãe, a própria criança interna. Porque eles começam a ver como os pais criaram, o que eles querem fazer igual, o que eles querem fazer diferente. O homem começa a perceber que ele quer ser um pai mais presente ou um pai menos autoritário. Enfim, a gente começa a se revisitar internamente com a chegada do filho. E esse é um ritual de passagem. Dentro desse processo que é singular para cada um, com a chegada do rebento para dentro de casa, um ponto importante, eu considero que seja o primeiro que atrapalha o casal de se encontrar, é a mudança da rotina. Antes o casal tinha uma rotina própria, eles eram 2, agora são 3 ou 4 quando são gêmeos. Então eles tinham uma rotina própria, a casa estava ali harmoniosa, às vezes um tinha um momentinho dele, o outro respeitava, o outro gostava de assistir um filme e o outro respeitava, ou assistiam juntos. Nessa rotina própria, eles tinham uma vida social, eles tinham as amigas que ela ia sair, ele tinha pós-graduação, ou futebol no domingo, enfim, eles tinham uma rotina própria. Com a chegada do bebê, tudo se transforma e tudo muda, dificultando muito o casal de se reencontrar nesse processo, nessa bagunça toda. E, gente, é literalmente uma bagunça. É meia para todo lado, é roupinha, é chiqueirinho, é brinquedo, é mamadeira, é chupeta, é sapatinho, é manta, é fralda. O casal fica ali submerso nessa bagunça e nessa mudança de rotina. E aí, muitos casais se perdem. Por quê? Porque a casa já está diferente, a casa está sendo visitada por outras pessoas e essa criança, de fato, literalmente está mandando nessa rotina nesse primeiro momento.
Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que atrapalha muito o casal de se reencontrar pós-maternidade é o afastamento do casal. E esse afastamento acontece de forma natural e eu vou te dizer por quê. Quando a mãe gera esse filho, ela tem uma ligação com esse filho interna. Esse filho está sendo gestado dentro dela. E quando essa criança nasce, essa criança está totalmente na esfera da mãe. E essa mãe totalmente na esfera da criança. Com essa dinâmica da criança e da mãe, esse pai se sente excluído. Isso tudo de forma inconsciente, tá? Muitas vezes tem pai que consegue verbalizar isso, porém, muitos ficam de forma inconsciente. Então, é muito natural que haja esse afastamento. Antes éramos 2, agora somos 3. E esse 3, acontece o seguinte, esse homem fica um pouco distanciado dessa dinâmica de mãe e bebê. Porque é a mãe que amamenta, é a mãe que cuida, é a mãe que está ali no trato direto com a criança. Sem dizer, gente, que a licença maternidade da mulher são meses e a licença maternidade do homem são dias. Então, de fato, essa mãe fica ali naquela esfera, o filho fica naquela esfera e o marido, o pai, fica um pouco de lado. Esse distanciamento, esse afastamento dificulta muito o casal. E muitas vezes, sabe o que acontece? Esse homem, por se sentir excluído, de fato se afasta, porque ele consegue pensar, fica pensando que a mulher não está olhando mais para ele, se sente enciumado muitas vezes de forma inconsciente. E também acontece uma outra dinâmica que é a seguinte: a mulher começa a ter uma dinâmica com esse bebê e de fato exclui esse homem, porque ela acredita que só ela sabe cuidar desse filho. Só ela sabe dar banho, só ela sabe colocar para rotar, só ela sabe colocar para dormir, só ela sabe tudo daquela criança. E de fato afasta aquele marido e aquele pai dessa dinâmica interna que acontece entre mãe e bebê. Esse afastamento, gente, é muito perigoso. Então é importante que a mãe compreenda que esse pai faz parte desse sistema, que esse pai é importante. Por mais que a dinâmica direta seja mãe e bebê, esse pai também faz parte. E esse pai, ele também vai descobrir essa paternidade, ele também vai descobrir como dar banho, ele também vai descobrir como colocar para dormir. E é importante que esse pai descubra isso, porque assim como nasce a mãe, também nasce o pai. Então, se a mãe exclui esse pai dessa possibilidade, o que acontece? Acontece depois uma grande reclamação, que é a mulher assume toda a dinâmica da criança, somando com a dinâmica da casa, da organização da casa, e ela começa a se sentir sobrecarregada. E aí ela começa a dizer para o marido que está sozinha, que não tem ajuda, que ele não participa, mas muitas vezes, quando ele vem participar, o que ela faz? Ela quer ensinar ele a ser pai, gente. Ela quer dizer tudo como ele tem que fazer, do jeito que ela determina. E isso afasta muito o casal. É importante entender que a criança vai ter uma rotina com o pai diferente do que tem com a mãe. E assim como o pai vai descobrir essa paternidade, é importante para ele se sentir também pertencente a esse sistema. Então, esse afastamento é perigoso e é importante que o casal esteja alerta a tudo isso, desperto para tudo isso, porque senão esse afastamento acontece de maneira que eles ficam com dificuldade de se reencontrar e às vezes ficam anos casados e afastados. Ou acontece a separação. Uma terceira dinâmica que atrapalha o casal a se reencontrar após a maternidade e paternidade é a falta de sono. O casal troca a rotina de dormir, o casal muda essa rotina. Às vezes o homem até vai dormir no outro quarto, ou às vezes a mãe vai dormir no quarto do bebê. Isso tudo traz um distanciamento do casal e traz uma irritabilidade, traz uma falta de paciência. Às vezes eles param até de conversar para que não haja conflito. Às vezes a mulher está sobrecarregada e está sem dormir e o homem quer falar alguma coisa com ela, mas não fala porque sabe que vai ter briga. Assim como a mulher quer falar alguma coisa com aquele homem e não fala porque pode ser que haja discussão. Então, a falta de sono também dificulta e muito o casal se reencontrar pós-maternidade. A quarta dinâmica que acontece, que atrapalha o casal de se olhar pós-maternidade é a diminuição da frequência do sexo. Esse ponto é muito importante. Muitas vezes a mulher, quando tem filho,
ela deixa de ser mulher e fica só mãe. Ela esquece do feminino, ela esquece que tem um marido, ela esquece que ela é mulher e ela fica só naquele arquétipo de mãe, querendo fazer o melhor para o filho, querendo ser a melhor mãe para o filho, querendo criar sonhos para o filho. E aí ela fica só naquela esfera da maternidade e esquece do seu feminino, esquece que tem um homem ali. Esse homem que também é pai, também é marido e ele precisa ser visto. Assim como também muitos homens olham para a mulher somente como mãe, deixa de olhar para a mulher como mulher, olha para ela como a mãe do filho. E aí ele fica olhando para essa mulher como sagrada. Nossa, ela é mãe. Nossa, ela é mãe do meu filho, ela é a mulher da minha casa, ela é a mulher da minha vida, no sentido de que ela é a mulher que é a mãe dos meus filhos. Porém, esse homem muitas vezes deixa de ter tesão nessa mulher, porque ele só olha para ela como a mãe dos filhos. Então essa é uma dinâmica também perigosa. A mulher não pode se perder do seu feminino. Por mais desafiador que isso seja, gente, eu sei, eu sou mãe, eu sei que a gente se mergulha ali naquela esfera maternal, a gente fica ali só na questão com a mamãe, com o bebê, e a gente sabe que a gente fica preenchida daquele amor, que é um amor sublime, mas é importante estar atento. O homem precisa continuar olhando essa mulher como fêmea. E essa mulher precisa mostrar essa feminilidade, precisa estar no lugar de mulher e também olhar esse homem não só como pai, mas como macho. Macho no sentido de virilidade, homem e mulher. Então essa é uma dinâmica importante, porque para se manter uma relação saudável, é importante que o sexo seja saudável, é importante que o sexo aconteça e é importante que esse homem e essa mulher continuem se olhando como homem e mulher. Então, a diminuição da frequência do sexo dificulta muito. Inicialmente é natural, muda os hormônios, a mulher não tem tanto desejo, a mulher está amamentando, tem pouco tempo, dorme pouco, o homem está mais cansado ou a mulher está mais cansada, e aí essa diminuição do sexo é natural. Porém, fica ali uma pulguinha atrás da orelha, tanto de A ou de B, que é o seguinte, trazendo insegurança. Ele pensa, ela só tem tempo para criança, ela não me olha mais como homem, ela não me deseja mais. E ela pensa, ele não me procura mais. Por que será que ele não me procura mais? Será que ele está na rua? Será que ele está encontrando alguém na rua? Será que ele não tem mais desejo em mim? Será que o meu corpo mudou a ponto dele não ter mais tesão em mim? A mulher também fica muito insegura com o seu corpo pós-maternidade. Então, essa é uma dinâmica que é uma super importante, que precisa ser vista e considerada, porque de fato o corpo muda, de fato os hormônios estão aí, de fato a dinâmica acontece de forma diferente, a rotina, o sono, o tempo, a frequência diminui e é importante que o casal entenda que isso é natural por um certo tempo e depois resgatar essa chama, porque se faz necessário. Então, gente, essa quarta dica é importante. A quinta dica que eu trago para vocês, que atrapalha muito a dinâmica do casal pós-maternidade, é a interferência da família. Gente, o casal é dois, com um grande sistema, né? Os dois se unem ali, cada um tem seu sistema, e com a chegada de um bebê, não chega só o bebê, né? Chegam as sogras, os sogros, os cunhados, os padrinhos, e aí essa casa vai ficando superlotada, essa casa vai ficando cheia de interferências, e nesse momento de grande estresse para o casal, que é estressante naturalmente, é um momento que muitas vezes o casal não consegue dar limite. Ou então dá o limite de forma grosseira, magoando o marido. Então, quando é a sogra vem dando suas dicas, sua forma de olhar a criança, suas dicas lá de antigamente, que ajudam bastante. Mas essa mãe, muitas vezes, não está afim daquelas dicas, ela está querendo se descobrir como mãe. E aí, o que acontece? Essa interferência acaba virando uma dinâmica de briga. A mulher fica, sua mãe está falando isso, sua mãe está fazendo aquilo, não quero sua mãe aqui na minha casa, não quero que ela venha com tanta frequência. E aí esse marido começa a se sentir incomodado. Poxa, é minha mãe tem direito de ver o neto dela. E aí o que acontece? É muito natural, porque quando a mulher tem filho, é natural que quem vai ajudar, natural, tá, gente? É muito natural que quem ajude no cuidado inicial dessa criança e dessa mãe é a mãe da mãe, é a avó materna. E aí esse homem também fica com ciúmes dessa família dele não poder participar tanto.
Por conta disso, não fica uma superlotação. Em contrapartida, essa mãe da mãe também tem interferências, né? Ela também tem as dicas dela, ela também fala muitas coisas, que esse homem pode concordar ou não, ela tem um modelo de agir, ela tem um modelo de pensar. E tudo isso, gente, quando esses sistemas adentram a casa do casal, isso traz prejuízos quando o casal não está bem afinado, né? Porque quando o casal está afinado, eles se encontram e falam, não, tá tudo bem, minha mãe só está ajudando, sua mãe só está querendo ajudar, deixa para lá, daqui a pouco isso tudo vai passar e a gente olha para frente juntos, para o nosso filho. Mas naquele momento de estresse, sem sono, irritação, né? Nesse momento onde o casal está um pouco perdido um do outro, que não consegue se encontrar nem para conversar, nem para namorar, só ficar juntinho, em silêncio, quietinho. Essas interferências da família atrapalham e muito que o casal se reencontre pós-maternidade, porque acaba que um toma partido do outro, um toma partido da sua família, e aí esse casal se afasta mais uma vez, trazendo prejuízos para a relação e o entendimento pós-maternidade. Uma sexta dinâmica que acontece com a chegada da maternidade é a seguinte: muitas vezes a mulher mergulha no universo infantil. E esse mergulho, por mais que seja gostoso, gente, para o homem isso é cansativo, porque ela mergulha ali naquele universo e quer brinquedinho de criança, e quer negocinho que gira. E muitas vezes, quando o filho nasce, ela já está até vendo o salão de festa para a festa de 1 ano. Ela mergulha literalmente, ela adentra naquele universo infantil e ela começa a falar como criança, porque papai chegou, mamãe chegou, olha aqui mamãe, né? Isso tudo, gente, é muito natural que aconteça, mas isso também perde o tesão um pouco se isso continuar por muito tempo. Então, esse mergulho na esfera infantil muitas vezes acontece muito pela mulher, isso prejudica o casal se reencontrar. Porque a mulher fica só nesse universo, já fica vendo roupinha na internet, festa de 1 ano, tema de festa, batizado. E aí a mulher fica ali naquele universo, o homem mais uma vez se sente excluído. E tem uma coisa importante que é a seguinte: esse homem, ele continua ali vivendo a vida dele, porque ele está indo trabalhar, ele está vendo os amigos, ele está respirando, muitas vezes ele toma um chopinho rapidinho para poder respirar, para poder suportar aquela dinâmica maçante que está dentro de casa. Porque a chegada de um filho é uma delícia? Mas é maçante. Ela traz muita densidade para dentro de casa, apesar de ser a boa nova, é maravilhoso, mas traz densidade, a rotina mudou. Então esse homem, ele continua vivendo a vida dele, no trabalho, com os amigos, né, vendo o futebol dele, quando está no trabalho, ele continua saindo, ele continua respirando. E a mulher fica só naquela esfera ali, só na esfera da maternidade. Isso afasta o casal, isso traz muitos prejuízos para o casal. E isso, gente, eu preciso dizer que muitos casais, isso é muito comum, tá? Muitos casais se afastam e acontecem muitas separações pós-maternidade, porque o casal se afasta de tal maneira que fica com dificuldade de se reencontrar. Então agora eu vou falar para você de dicas importantes que facilitam você se reencontrar com o seu marido pós-maternidade e paternidade. Então vamos lá? Primeira dica é a seguinte: ordem. Quem vem primeiro no relacionamento, quem vem primeiro nesse sistema é o relacionamento. Então, o filho é fruto desse relacionamento. O filho vem depois. Muitos casais, quando têm a maternidade e a paternidade, eles focam tudo para o filho. O filho que tem que ter a melhor comida, o filho que tem que dormir mais, o filho que tem que ser visto em primeiro lugar. E isso prejudica muito. A primeira dica é entender que existe uma ordem nesse sistema. Quem vem primeiro é o casal. Então, se o casal vem primeiro, é preciso que esse casal se olhe, é preciso que esse casal se reencontre, é preciso que esse casal se valorize e entenda que o filho é consequência dessa união. Não é? Agora, essa união não tem que servir ao filho, muito pelo contrário. Essa união precisa ser fortalecida, essa união precisa estar afinada para que esse filho seja saudável, para que esse filho cresça saudável. Então, quem vem primeiro no sistema é o casal. O casal precisa se olhar e essa dica é a mais valiosa de todas as outras. O casal precisa entender que a prioridade do sistema familiar
é o seu relacionamento. O seu relacionamento precisa viver, sobreviver, respirar, ele precisa ser nutrido, ele precisa ser cuidado. Porque se ele não for cuidado, ficar só no foco da criança, acabam que o casal se tornam gerenciadores da família. Gerenciadores do lar, das compras, da doméstica se tiver, da escola, da creche, do trabalho. Eles se tornam sócios, eles deixam de ser marido e mulher. Eles se tornam grandes amigos, se tornam gerenciadores do sistema, se tornam até irmãos. E aí, muitos casais seguem a vida assim, sem se encontrar mais como homem e mulher, ou muitos casamentos se rompem por causa disso. Então, a primeira dica e importante para você que está pós-maternidade e pós-paternidade é entender que esse relacionamento tem prioridade diante dos filhos. Então, o seu relacionamento é um sistema que precisa ser olhado e cuidado. E a segunda dica é uma dica super prática que eu quero trazer para vocês desde o momento que se tem a maternidade, que é a seguinte. Gente, coloque a mesa. O que isso quer dizer? Vocês precisam fazer refeições juntos. Antes, vocês jantavam juntos, saíam para comer, saíam para comemorar. Depois, com a chegada dos filhos, essa vida social fica extremamente restrita. E tão restrita que, por vezes, quando acontece uma saída, é muito em prol da criança. Aí já começam as festas infantis, batizados, né? Só se encontram com casais que também têm filhos, para a criança poder brincar. Então, as saídas começam a ser só em prol da criança, muitas vezes. E o casal precisa entender que ele precisa se reencontrar. E a dica prática é colocar a mesa. Fazer um jantar, é importante. Não vai dar para comer todos os dias juntos? Tudo bem. Mas escolham 2 dias na semana. Coloque essa criança para dormir e vá cozinhar ou vá pedir uma comida, mas que vocês sentem à mesa. E quando eu falo botar a mesa, é colocar a mesa mesmo, colocar pratos, colocar copos, colocar ali a salada, um suco, uma bebida, um vinho, algo que possibilite com que vocês tenham um encontro romântico, um encontro de casal. E nesse encontro vocês vão poder falar sobre coisas de vocês, sobre a vida de vocês, sobre as mudanças que aconteceram, e não falar de fralda, e não falar de mamadeira, da criança. Falar de como está sendo o trabalho, como é que estão sendo os projetos, como é que está sendo para cada um, né? Poderem criar novamente a intimidade. O casal precisa manter a sua intimidade. Agora, se você, como casal pós-maternidade, não passou por essas questões de forma tão intensa, não tem problema. Esse vídeo também é para você, porque é importante o casal sempre continuar se olhando, sempre colocar a mesa para jantar ou para tomar o café da manhã. Aí vocês vão ver o que é melhor para vocês na rotina de vocês. Mas é importante e necessário que o casal faça de 2 a 3 refeições juntos e assim só para eles. Que seja um café da manhã recheado, que seja um jantar romântico, que seja o melhor dentro da rotina, mas que aconteça. Isso, gente, vai trazer mais gás para a relação, isso vai trazer reconhecimento desse homem, dessa mulher. Esse homem vai olhar para essa mulher como mãe, mas vai continuar reconhecendo essa mulher. E essa mulher vai reconhecer esse homem como pai, mas também vai continuar olhando esse homem, como seu marido. Então, é importante que hajam esses intervalos de tempo, essas refeições juntos, porque comida, gente, comida é afeto. Prato na mesa é afeto. Cozinhar é afeto. Sentar junto para se alimentar é afeto. Então, esses momentos juntos te possibilitam não só olhar para o pai e para a mãe, mas olhar para o homem e para a mulher que existe ali e que existe antes do nascimento desse filho. Então, eu deixo para você essas dicas importantes para que você possa ir resgatar a força e o gás do seu casamento. Põe a mesa, faça uma mesa bem bonita, coloque flores 2, 3 vezes por semana, quantas vezes forem possíveis, mas não se disperse disso. Traga seu marido para a mesa, traga sua esposa para a mesa e eu tenho certeza que vocês vão se reencontrar como homem e como mulher. Deixo um beijo grande, espero que vocês tenham gostado. Nos próximos vídeos vou continuar dando dicas importantes para poder facilitar aí e reacender a sua união pós-maternidade e ou outros temas que vocês podem estar também escrevendo para mim, que eu tenho certeza que eu vou poder estar ampliando aí o olhar para vocês. Um beijo grande.